Sem dúvida chegamos no fim dos tempos. Agora, com essa nova ideologia da nova era, desfazendo completamente aquilo que nós conhecemos como o Evangelho quanto a palavra de Deus. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo no Escatologia na Veia. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu já quero pedir para você que você compartilhe, ative o sininho, também você possa curtir a nossa página e compartilhar para o máximo de pessoas. Bom, nós sabemos que esse assunto tem dado o que falar na internet e tem virado uma moda, na verdade, porque muitos têm se deixado levar agora por essa ideologia da nova era. Nós vemos que na internet esses assuntos têm crescido a cada dia, várias visualizações de OVNIs em todos os locais da Terra, e a Bíblia já relatava que essas coisas aconteceriam e que na verdade seriam estes sinais que traria a apostasia dos últimos dias. E essa ideologia vem crescendo a cada dia e nós vemos que o objetivo na verdade é desfazer completamente o Evangelho. E nós vemos que a maioria das vezes que eles tocam nesse assunto, geralmente agora essa nova ideologia que tem crescido na internet, crescido no YouTube principalmente, então nós vemos que eles têm completamente lutado para destruir e desfazer a fé com base no Evangelho. Uma dessas ideologias é que de fato Jesus, ele não veio como foi demonstrado na palavra de Deus, ou seja, que ele não foi concebido por uma virgem, mas que na verdade Jesus veio na terra como se ele fosse um adolescente e então instituindo com sabedoria o seu evangelho, mas que na verdade a Bíblia teria sido distorcida. Será que é isso mesmo? Pois bem, uma dessas doutrinas também diz que Paulo na verdade ele era um infiltrado dos romanos, que na verdade ele era um grande mentiroso e tudo que ele escreveu na palavra na verdade não passa de mentira. Percebe-se como essa ideologia é uma ideologia perigosa. Não se trata somente de OVNIs ou somente do formato em que a Terra é. Não. Na verdade é desfazer as Santas Escrituras. Desfazer tudo aquilo que Deus veio construir através de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Nós vemos que diversas vezes tem aparecido OVNIs em todos os locais do mundo. Luzes, aparição então de espaçonaves, militares então contemplando vários tipos de OVNIs acontecendo em todos os locais do mundo. Pois bem, e essas coisas o que se trata? Será que a Bíblia me dá respaldo a respeito desses assuntos? Na verdade, a Bíblia relatava que esses sinais aconteceriam e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Bom, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós enxergamos que através desse contexto, então, quando chegássemos no fim dos tempos, haveria esses tempos trabalhosos, tempos difíceis, a qual foram descritos pelos apóstolos. Que os homens então seriam gananciosos, amantes de si mesmos, e uma das ideologias então que traria para a igreja seria justamente a apostasia, afastando-os completamente da fé, com a ideologia de pessoas que seriam instruídas por espíritos de demônios. E como eu faço para saber então e distinguir que tipo de espírito é aquele que estão induzindo as pessoas ao erro? No livro de 1 João, no capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós enxergamos que na verdade a Bíblia já relatava essas coisas para distinguir se de fato um Espírito é de Deus ou se não é. Basta nós entendermos então que todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne, ou seja, que de fato o relato da Bíblia, que Jesus então foi concebido pela Virgem e que de fato ele nasceu de uma mulher.
todo este que confessa que Jesus então nasceu de alguém carnal, esse de fato é quem tem o Espírito de Deus. Nós sabemos que Maria, sendo agora imaculada, ainda virgem, recebe então a missão de trazer o Filho de Deus ao mundo. E todos aqueles que reconhecem esse ato bíblico que a Bíblia relata, de fato, esse é o Espírito de Deus. Ou seja, todos aqueles que se opõem com esse relato do nascimento de Jesus, a Bíblia então chama de o Espírito do Anticristo. Ou seja, essa ideologia da nova era é justamente isso que eles relatam. Relatam que, na verdade, Jesus ele não veio em carne e sangue. Mas quando ele veio para a terra, então Jesus sendo um ser evoluído somente, então que de fato ele veio na terra já na sua adolescência. Ou seja, a ideologia da nova era é completamente algo diabólico. Essa mesma ideologia é algo que a Bíblia chama de o Espírito do Anticristo. Também nós enxergamos que muitos então falariam que muitos relatos da Bíblia, então, vêm nos dizer que nos últimos dias apareceriam certo tipo de pessoas escarnecendo aqueles que creem na volta de Jesus. Que eles seriam zombadores. E a Bíblia diz o seguinte, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existe, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou por demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela há, que existe, desaparecerão. E a Bíblia vem nos relatar, então, no livro de Pedro, que de fato a terra, essa terra que hoje existe, que essas pessoas que zombam daquilo que nós cremos, com exemplo como a vinda de Jesus, que é o nosso encontro com ele nos ares, a Bíblia diz então e vem nos relatar que estes mesmos esquecem tudo que Deus fez no passado. Que pela palavra de Deus, a terra então foi formada e que essa mesma terra que agora existe, essa mesma terra agora está predestinada ao fogo. E pelos elementos, então, eles se desfarão através do fogo. Ou seja, essa terra que nós vivemos, ela está destinada a perecer pelo fogo. E a ideologia da nova era, não, eles pregam completamente o contrário, dizendo que viverá um novo tempo de prosperidade, em que a luz vai vencer, em que esses OVNIs que nós vemos todo o tempo aí pela terra, que na verdade a Bíblia também nos relata do que se trata, que na verdade eles relatam que são seres evoluídos, que veio na verdade ajudar a humanidade, a então revelando para ela um novo, ou seja, que o evangelho deve ser descartado, porque tudo que está escrito ali na verdade é uma mentira, porque foi tudo alterado ao longo da história. E quando nós vemos então esses OVNIs, então, que eles são aparentemente alguns feixes de luzes que apareçam em todos os locais. E muitas pessoas têm se encantado e sendo levado por essa ideologia da nova era, né? E também pela prosperidade terrena. E nós sabemos que essa terra então está destinada para o fogo. E que na verdade, aquilo que a Bíblia me relata é o seguinte. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 13, a Bíblia diz o seguinte: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ou seja, essas luzes que as pessoas estão vendo, nós sabemos que Satanás e seus anjos, eles têm completamente essa capacidade de se desfigurar em anjos de luz. Ou seja, de acordo com a palavra, esses OVNIs na verdade são anjos caídos.
E o que nós temos que reparar então e tomarmos completamente cuidado, porque a apostasia dos últimos dias será executada através desse plano diabólico global que vão instituir sobre a terra. E nós vemos que a Bíblia também faz as citações, por quê? Porque os falsos profetas dos últimos dias que profetizariam tudo que aconteceriam sobre a terra, a Bíblia diz que eles farão prodígios, maravilhas, sinais, para que, se possível, engane até os escolhidos. No livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 24, a Bíblia diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, a citação da palavra nós vemos que então vai haver falsos profetas, eles vão fazer falsos cristos, que então vão fazer sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Ou seja, não é de se admirar que, se de repente vierem aparecerem aquilo que possivelmente são anjos caídos, mas que então eles dirão que são seres extraterrestres, que são seres evoluídos, que na verdade veio ajudar a humanidade. Com aquecimento global, com guerras e rumores de guerras nucleares, né? E então nós vemos que a intenção, na verdade, desses demônios é enganar a humanidade. E que, se possível, através dos sinais, dos prodígios que eles vão fazer, eles vão enganar até os escolhidos. Por isso que nesses últimos dias nós não devemos viver de vista, mas viver completamente na fé que aquilo que a Bíblia diz. Você está preparado para esses dias? Porque os sinais dos falsos cristos e falsos profetas começarão a surgir nesses últimos dias como nunca vimos antes. Anjos de luz fazendo milagres, maravilhas, prodígios, tanto nos céus quanto na terra, para que, se possível, enganar você, que é um escolhido de Deus. E o que Deus então espera de nós? Que nós mantemos a fé naquilo que a Bíblia diz, pois a Bíblia sempre foi e sempre será o nosso filtro, pois ele era o princípio da criação. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne, para que então todo aquele que nele creia, através da sua morte e ressurreição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te escolheu para que você possua essa vida eterna através da fé em Cristo Jesus. E a ideia então do diabo, desses anjos de luz, é te enganar para que você perca o mais importante, que é a sua salvação. Então nós ansiamos por aquele grande dia que nós contemplaremos o Maranata. E este sinal da nova era é um sinal que acontece antes da vinda de Jesus para resgatar a tua igreja. Então todo aquele que então será provado para saber se a nossa fé é verdadeira. Em breve Jesus virá nos ares, não só para me buscar, mas para buscar todo aquele que nele creia, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Escatologia na veia. Se você gostou desse vídeo, então, eu peço para você, compartilhe com mais alguém para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Ative o sininho e nos ajude a crescer e espalhar o verdadeiro evangelho nos 4 cantos da terra. Escatologia na veia.